Bem, nesta noite nós vamos falar sobre parte do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente sobre a primeira instrução dos Espíritos, que fala a verdadeira propriedade. E o título da palestra é A Verdadeira Propriedade e a Avareza. Então eu vou começar lendo para vocês e peço a vocês que depois, quando vocês voltarem para casa, peguem esse capítulo, mesmo que vocês tenham lido ainda hoje, mas que vocês leiam novamente do início ao fim, de modo que vocês possam relembrar isto que nós vamos conversar nesta noite. Então, começa assim a transcrição dos ensinamentos de Jesus. Então um homem disse a Jesus no meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei? Eu não tenho mais onde armazenar tudo aquilo que colhi. Bem, eis o que farei, disse ele: derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta, goza a vida. Mas Deus ao mesmo tempo disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoastes? E Jesus continuou: é isso que acontece a todo aquele que amontoa tesouros para si mesmo, o que não é rico diante de Deus. Essa passagem foi escrita por Lucas no capítulo 12 do seu Evangelho, versículos 13 a 21. Pode entrar, vamos sentar. Fiquem à vontade. Como vocês estão vendo, eu estou em casa, viu, gente? Não poderia ser diferente. Bem, para que a gente possa entender essa passagem, eu tenho que fazer algumas definições, ou ler algumas definições para vocês. Primeiramente, o que é definição de propriedade? Porque nós estamos falando a respeito da verdadeira propriedade. Então, propriedade é todo bem ou toda coisa tida para si mediante justo título, com exclusividade. Coisa tida com o direito de usar, gozar e dispor. Por exemplo, um imóvel onde vocês têm a escritura definitiva, que vocês podem doar, comprar, vender, alugar, fazer o que quiser, até botar fogo nele vocês podem. Sabe aquela escritura registrada em cartório? Então esse é o justo título. Para quem é advogado ou trabalha em cartório, sabe bem do que é que eu estou falando. Entretanto, nós temos que conceituar posse, e especificamente posse precária. A posse precária é o estado de quem possui ou detém uma coisa, um bem, podendo dele usar ou gozar, mas não dispor, nem botar fogo. Por exemplo, uma casa alugada, um veículo que se compra à prestação e ainda não se tem o título de propriedade liberado, ou seja, vem ali embaixo aquela tarja lá: alienado fiduciariamente ao banco tal, etc. Então, quem tem bem desse tipo tem apenas a posse chamada posse precária, porque se não pagar, ou vai ser despejado, ou vai ser retomado o imóvel se for financiado, ou o bem, no caso do veículo, como eu dei o exemplo. E a pergunta que fica sobre esse tema que nós lemos hoje
afinal de contas, o que é que nós possuímos de nosso na nossa vida? O que efetivamente que tem valor nós possuímos na nossa vida? E eu digo para vocês que nós não temos nada. Todo mundo já ouviu aquele ditado que diz que caixão não tem gavetas. E que a gente passa por essa vida, a gente amealha bens materiais, com razão, porque ainda nós vivemos num planeta pesado, num planeta onde nós necessitamos de pagar para comer. Antigamente tinha aquela época que a gente comprava na caderneta, né? Eu me lembro na minha infância que meu pai ia lá no armazém do Matiello, quem se lembra aqui, né? Que ficava na esquina da Tenente Navarro com a Rui Barbosa, né? Aqui no Ormelese. Gente, não parece nesse corpo de 35, mas eu estou com 58 já. Então eu me lembro bem dessas coisas. E era assim, era na base do fio do bigode. Hoje não. Hoje, se te faltar R$1 para pagar a conta no mercado, eles falam assim: olha, então tire alguma coisa da sua lista. É assim que a coisa funciona. Então hoje nós temos mais necessidade de ter um controle primoroso dos nossos recursos financeiros e do nosso recurso econômico, que são tudo aquilo que a gente poder amealhar de patrimônio. Por quê? Porque amanhã nós vivemos num país que não nos dá toda a estrutura ou um calço suficiente para que na velhice a gente possa viver com tranquilidade. Todos os que estão aqui, que são aposentados, sabem bem que a cada ano a gente está perdendo mais com relação àquilo que a gente, na comparação com aqueles valores que nós aposentamos. Aliás, eu vinha com a minha amiga Catarine, que é de Bauru, que faz parte do nosso grupo mediúnico, justamente conversando a respeito da perda que nós vamos sofrendo. Então a gente tem que se calçar, a gente tem que construir alguma coisa, mas nós não podemos guardar o dinheiro embaixo do colchão. O nosso dinheiro tem que ser um dinheiro produtivo, ele tem que ser algo usado, gozado, mas que possa trazer também benefício para outras pessoas. Ora, se eu tenho um grande capital, tenho um grande volume de dinheiro, eu sou potencialmente um empreendedor. Então eu tenho por obrigação de construir alguma coisa, um empreendimento onde eu possa criar empregos, onde pessoas honradas também irão trabalhar e deixar o seu suor ali, de modo que também sustentem as suas famílias e que façam uma corrente virtuosa, que façam com que as coisas prossigam sempre progredindo efetivamente para o bem. Porque se eu deixar isso parado, apenas amealhando juros, nós vamos com certeza um dia nos lembrarmos da parábola dos talentos, quando Deus irá nos perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? Porque o talento que Ele nos dá não é somente os nossos parentes, os nossos filhos, a nossa vida encarnada neste plano, mas também o que nós fazemos dos nossos bens materiais. E eu disse para vocês que nada nós temos nessa vida, porque tudo é transitório. Esta casa aqui mesmo foi fundada no final do século XIX ou início do século XX. Tá certo isso? Início do século XX, onde, se eu não me engano, falava-se de Caetano Lourenço de Camargo. Depois veio outra geração onde esteve a professora da família Izar, se eu não me engano, né? E assim por diante. Eu lhes pergunto: aonde estão essas pessoas? No entanto, a instituição está aqui. Daqui a 100 anos, eu garanto para vocês que poucos dos que estão neste salão hoje estarão presentes aqui em Jaú. Talvez nós temos um garotinho aí que, se viver bastante, né, estará presente aqui. Mas estamos num processo constante de reencarnações sucessivas. Ora, este é o grande legado que Deus nos deu. Aliás, um dos grandes legados que Ele nos deu, que é a possibilidade de crescermos moralmente a cada reencarnação que nós vamos vivendo. A cada momento que nós vamos e retornamos, vivemos um largo tempo aqui no plano encarnado, depois vamos para o plano
espiritual na erraticidade, onde é efetivamente a nossa verdadeira vida. Analisamos tudo o que nós fazemos, o que nós fizemos, e fazemos um balanço e vamos nos aprimorar mais um pouco para, durante o planejamento reencarnatório, nos prepararmos para uma nova jornada. Assim é que nós vamos amealhando tesouros que não são perecíveis. Nós vamos amealhando valores morais. E assim a gente vai seguindo. Aqui, no entanto, nós somos o quê? Nós somos, infelizmente, nós somos infiéis depositários. O fiel depositário também é uma figura jurídica. O fiel depositário é aquela pessoa designada pelo juiz, determinando que ele, aos cuidados dele, fique depositado determinado bem, onde ele deverá cuidar, zelar e promover para que ele produza frutos, e quando lhe for chamado a prestar contas, ele devolva o bem e os frutos. Essa é a figura do fiel depositário. Outros advogados que estão aqui podem confirmar isso que eu estou falando. E eu lhes digo que nós somos infiéis depositários, porque nós nos esquecemos dos nossos compromissos que nós fizemos ou assumimos no plano espiritual. Graças a Deus, porque nós esquecemos também as mazelas que nós vivemos sucessivamente. Mas nós temos que estar alavancados sob o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com o Evangelho de Jesus, de acordo com os seus ensinamentos. Ninguém aqui mais é inocente, ninguém aqui mais pode alegar ignorância. Todos nós, saindo daqui, nós levamos um pouco mais de conhecimento. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui hoje? Mas você já conhecia a doutrina espírita? Não? Quem mais? O senhor? Nós temos 3 pessoas aqui que talvez estejam descobrindo algo novo, mas também sairão modificados daqui nesta noite. E aí eu peço ao pessoal da casa, que já sei que fizeram isso, que os receberam bem, mas continuem abraçando essas pessoas que vieram aqui buscar o consolo do Evangelho, ou que vieram buscar mesmo uma modificação de uma rota. Essas pessoas estão aqui hoje e também sairão modificados, mas também vão ter consciência de que são, como todos nós, infiéis depositários, porque nós, com certeza, olhando para trás, imediatamente ontem ou hoje ainda, com certeza nós temos alguma coisa a que nos reprovarmos. Quem é que pode dizer que efetivamente só viveu e só vem melhorando e não comete nenhum deslize? Não, é típico do nosso planeta. O nosso planeta é um planeta de expiação e provas. Todos nós temos mazelas que nós vamos deixando no decorrer da nossa vida. É impossível que a gente saia de um planeta deste, onde nós estamos apenas engatinhando, onde nós estamos apenas cursando o jardim da infância, e queiramos ir para um curso superior. Nós podemos tirar uma criança da pré-escola e colocar numa universidade? Ele não vai ter a ligação, ele não vai ter a estrutura, a base. E nós temos que continuamente passar por esse processo de aprendizado, tal como uma criança que aprende a andar. Está caminhando, titubeia, cai, machuca o joelho, levanta, chora, a mãe diz, daqui a pouco passou, abraça, dá um beijo, encaminha, e ele continua caminhando, mas vai cair novamente. Quando chegar na adolescência, paixões, desencontros, encontros, namora aqui, namoro foi feito para isso, larga, começa a namorar o outro, vão aprendendo a conviver. Agora, por favor, hein, jovens e os mais adultos que adoram tecnologia, vamos namorar ao vivo, vamos deixar o celular, ficar falando pela internet, que isso é um vício que vicia todo mundo, né? O André está lá atrás, está rindo, né? Eu falei para ele, na hora que eu cheguei, que eu vejo ele todo dia no Facebook. Isso é sinal que nós estamos no Facebook todos os dias, né? Infelizmente, esse é o tipo de coisa
que acaba criando um calo na vida da gente. Agora tem um grupo que está se propondo, quando saem juntos, a que coloquem os telefones celulares no centro da mesa, se forem num jantar, se forem num barzinho, alguma coisa, e o primeiro que pegar vai pagar a conta. Então as pessoas fazem o quê? As pessoas desligam os celulares. Aliás, é o convite que eu faço para quem não desligou ainda, que desliga o celular, né? Então a gente precisa começar a ter um contato mais próximo do ser humano. Pais com relação aos filhos, filhos com relação aos pais. E por que eu digo isso? Porque os pais, quando foram receber aqueles filhos no seio da sua família, se comprometeram no plano espiritual, por ocasião do seu do planejamento reencarnatório desse espírito, a acolhê-lo e lhe dar a orientação. O que são essas crianças para os pais? São os talentos que Deus nos dá, que nos deu. E nós às vezes deixamos os filhos aos cuidados do mundo. Está aí o infiel depositário. Tá bem? Então o que nós temos que fazer na nossa vida? Nós temos que começar a olhar um pouco mais para nós mesmos, não por egoísmo, mas como uma prática da caridade. A partir do momento que eu sei que eu sou... Que horas são? Ah, está aqui. Que eu sou a morada divina. A partir do momento que eu sei que eu sou a expressão da vontade de Deus, que eu sou uma centelha divina, eu só estou aqui pela vontade de Deus, e que eu fui criado ignorante, bruto, e que eu tenho todo um caminhar pela frente. A partir do momento que eu sei disso, eu já tenho consciência. Quem esteve aqui há 2 sábados atrás, quando esteve o Bernardi, né? Ele falou bem isso, que quando lhe perguntaram: você acredita na reencarnação? Ele disse: não, eu sei. Então nós aqui também sabemos. Então, se nós sabemos do compromisso que nós temos com os nossos filhos, o que é que nos resta? É começar a olhar como é que eu estou cuidando desse talento de Deus, porque ele é de Deus. Os nossos filhos são de Deus, nós somos de Deus, a nossa esposa é de Deus. Como é que eu estou cuidando desse talento que me foi dado? Eu estou participando da educação dele devidamente? Eu estou acompanhando os estudos? Eu estou acompanhando o tipo de amizade que ele tem, o tipo de conversa, de contato que ele tem na internet? E hoje a gente sabe muito bem como é que isso está muitas vezes vilipendiando a liberdade das crianças, dos jovens, desses inocentes que estão sob a nossa responsabilidade. Certa feita eu fui fazer uma palestra, e aí um casal me disse assim, eu falando a respeito do compromisso, o tema daquela palestra era honrar pai e mãe, e eu falando a respeito da obrigação dos pais para com os filhos ainda em tenra idade, onde a personalidade não está formada, a pessoa me interrompeu e me disse assim: eu penso diferente. Eu, apesar de eu ser espírita, eu acredito que eu devo deixar o meu filho, se ele quiser vir no centro ele vem, se ele não quiser ele não vem, e o dia que ele tiver maturidade suficiente, ele decide o que quer. Aí eu lhe disse: até lá ele já foi bombardeado por uma série de intervenções, principalmente traficantes de drogas e todos esses outros absurdos que estão a cada dia pululando mais na nossa vida. Quer dizer, está permitindo que esse tipo de pessoa adote os nossos filhos. Eu falei: pois eu permaneço na mesma ideia. Enquanto meu filho não fizer 18 anos, onde ele possa dizer: pai, agora eu sou responsável, pelo menos legalmente, por mim, ele vai ter que fazer aquilo que eu entendo que é melhor para ele. Por quê? Porque se eu acredito na doutrina espírita e entendo que ela é melhor para mim, eu tenho a obrigação de passar aquilo que é melhor para mim para o meu filho. Ora,
Muita gente diz, mas isso você está fazendo uma ingerência na vida dele, você está interferindo na vida dele. Não, estou me desobrigando do compromisso que eu assumi por ocasião do compromisso da programação reencarnatória. E a partir daí, o pai já deixa de ser pai, a mãe já deixa de ser mãe, passa a ser grandes amigos dos filhos. E nós temos que ser os grandes amigos dos nossos filhos, porque falsos amigos estão cheios aí fora. E os nossos filhos são influenciáveis pelo meio em que vive, porque nós também somos. E não somos só influenciados pelos encarnados, mas Kardec já dizia que nós nos acotovelamos com os espíritos desencarnados que nos influenciam sobremaneira. Quer dizer, constantemente. Imagine, nós abrimos a nossa intuição, abrimos o nosso canal intuitivo, recebemos uma quantidade enorme de influenciação. Cedemos, vamos começar a frequentar ambientes que não nos servem. O que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? Ou seja, o meu próprio espírito e o meu próprio corpo físico. Porque eu também sou um talento que Deus me deu. Ele desejou que eu estivesse aqui nesse processo reencarnatório. O que é que eu estou fazendo? O próprio Evangelho de Jesus nos diz que nós somos a morada de Deus. Deus, gente, não é como a gente acreditou até determinada época da nossa vida. Ele não é um velhinho de cabelos brancos, não é nem mais feio, nem mais bonito. Ele é simplesmente o ser criador do universo e que faz parte da nossa consciência. Ele não se materializa, ele não tem nem sentimento, nem sensações humanas. Ele não prefere este filho àquele. O que ele prefere? Prefere que todos sigam os seus ensinamentos, as suas leis, que estão aí postas, que são as leis da natureza. Mas como é que eu consigo enxergar Deus? É só olhar nos olhos do seu próximo, porque Deus se revela pelas suas criaturas, e nós somos as criaturas mais perfeitas. Nós já estamos no processo de racionalidade. Depois nós temos os nossos irmãos animais irracionais, temos os vegetais, temos os minerais. Mas quem que vai dar atenção para uma pedra? Água é mineral, urânio é mineral, e assim tanta coisa que faz bem e é necessário para a nossa vida. Imaginem que para este prédio ser construído, muito mineral foi usado aqui, né? Ferro, cimento, pedra, areia, tudo tem importância no nosso universo. Então nós temos que respeitar a cada um, tendo consideração pela obra divina. Ninguém está aqui por mero acaso. Tudo isto é uma grande engrenagem. E a cada momento que uma engrenagem quebra, que há um desencarne, há um novo espírito reencarnando. E assim essa engrenagem vai expandindo. Ela vai expandindo de modo que possa, no momento de passagem deste planeta, de expiação e provas para um planeta de regeneração, as melhores peças continuarem neste orbe, de modo que possam promover uma nova jornada para este planeta, um novo processo evolutivo planetário. Ramatiz nos deixa isso muito claro. Muita gente não gosta de falar em Ramatiz, mas é de uma lucidez tão grande e nos mostra como é importante a gente estudar não só os livros da doutrina espírita, mas também outros livros que não são da doutrina, mas são das obras de Chico, essas obras de Ramatiz, que é psicografada por, como é que se chama? Oh, meu Deus, não, é pelo, oh Deus,
Maes, exatamente. Obrigado. Isso porque nós estamos estudando aos sábados um livro de Ramatiz, né? Mas acontece, aos 58 anos eu não poderia primar pela 100% da minha capacidade mental. Bem, então tem uma série de livros, todas as obras de André Luiz, tudo isso se repete muito. A doutrina espírita, ela é lógica e muito simples. É amar, fazer o bem e fazer ao próximo aquilo que você deseja que seja feito. Tudo se resume nisso. Mas nós temos que começar a refletir a respeito da relação nossa no nosso planeta. O que nós estamos fazendo com a nossa verdadeira propriedade, não é? Então, o que nós possuímos na nossa vida e o que nós levamos do mundo. Nós só levamos do mundo os ensinamentos, aquilo de bom que nós aprendemos. Muitas vezes a gente leva o que é de ruim também, porque aqui ninguém vai virar santo, viu, gente? Ninguém vai nascer asinha quando morrer, né? Isso não nos pertence mais. Isso pertence a outra corrente filosófica religiosa, né? Nós não. Nós temos uma capacidade pulmonar, espiritualmente falando, enorme, porque nós vamos e voltamos. É como se nós fôssemos aquele nadador que vai e faz não sei quantos quilômetros por dia lá, né? Ao passo que eles já vão direto para o céu, mas também pode ir para o inferno, pode ir para o purgatório, né? Eu prefiro nesse ir e voltar, que eu tenho realmente a possibilidade de consertar as minhas mazelas, aqueles rabos que eu deixei para trás, né? Então a gente tem que pensar nisso, que se nós levamos as coisas boas e as coisas não tão boas e as coisas más, sabemos disso, gente? Sabemos. Então agora o que é que nós temos que fazer? Começar a pensar em fazer mais coisas boas, nem que seja no início egoisticamente, dizer assim, eu não quero o mal, eu vou querer o bem. Então se eu quero o bem, eu vou começar a fazer o bem. E esse círculo virtuoso, ele contamina tanto, que quando a gente se aperceber, a gente está fazendo isso como uma coisa natural. Não vamos mais nos ofender com a eventual ofensa que um irmão faça para a gente. Fulano passou, nem me cumprimentou. E a gente fica martirizando com aquilo, porque o juiz me falou na audiência de uma forma ríspida, e eu saí de lá muito bravo, e eu não quis bater boca com ele, porque afinal de contas ele é o juiz. Mais um esclarecimento: advogado não é subordinado de juiz, e juiz não é subordinado a advogado, apenas se devem um respeito. Não é isso, Serginho? Serginho, é isso? Não existe hierarquia entre juiz e advogado, tá? Então o que nós temos que começar a pensar? Que fazer o bem, praticar a caridade, se torna um círculo virtuoso, e nós vamos elaborando melhor a nossa real propriedade, a nossa propriedade mais valiosa, que são conhecimentos, os amores que nós temos pelo próximo, porque nós também não sabemos amar ainda. Nós amamos egoisticamente somente os membros da nossa família. Aí a gente diz assim, mas o vizinho é o parente mais próximo, então nós temos que ter uma relação boa com o nosso vizinho. Mas eu espero que aquela vizinha de idade não morra nas minhas mãos, pelo amor de Deus. Então se ela tiver que morrer, morra no hospital, porque eu não quero ter essa responsabilidade. E aí eu lhes pergunto, onde é que está a prática da caridade? Não é? Nós temos um amigo que é o coordenador do nosso grupo mediúnico. Ele é um médico veterinário de Lençóis. É uma pessoa muito simples, e ele sai da casa dele aos sábados com uma missão, aliás com várias missões. Ele sai no período da manhã, vai para um grupo mediúnico, que é o nosso, participa do grupo de estudos, almoça, participa de outro grupo mediúnico no período da tarde, e a hora que ele chega em Lençóis, ele ainda vai fazer 10 curativos de feridas nas pernas de pessoas idosas. 10, que são, hoje ele está com o número de 10. Volta para casa 9 horas da noite, feliz da vida, e está com, acho que fez 70 ou 71 anos agora, feliz da vida por tudo o que ele faz. Eu digo, seu Ângelo, o senhor vai para o céu de sapato e tudo? Ele fala, não, eu estou matando apenas uma parte do meu compromisso, tem muita coisa ainda.
Mas são esses exemplos que fazem bem para a nossa vida. Aí a gente começa a olhar para trás. Gente, o tempo está passando. Eu estou com 58 anos. O que eu estou fazendo? Uma vez ou outra eu vou fazer uma palestra e vou ajudar na divulgação da doutrina de Jesus. Bem, então eu estou fazendo alguma coisa. Ótimo. Então eu estou pondo na balança um grãozinho de areia. Aí quando eu menos espero, eu boto um tijolo no outro prato, né? Faço uma besteira. Só não vou falar com as palavras que a gente está acostumado a falar, porque o centro não merece isso. Mas a gente faz uma bela de uma sujeira, e aí pesa mais, e aí eu preciso trabalhar mais. Ora, se eu sei que eu posso fazer coisas boas que vão pesar positivamente no prato de avaliação da minha vida, por que eu não faço isso? Porque ainda nós nos comprazemos com a sensação. Porque tudo que é gostoso, que traz prazer para o nosso corpo físico, que são as sensações, a gente ainda se compraz com isso, né? Comer, beber, fumar, sexo, não quer dizer que isso seja sujo ou que seja ruim. O ruim é o excesso. Jesus deixou bem claro que o correto é o caminho do meio. E vocês sabem por que se tomava vinho naquela época? Naquela época de Jesus só se tomava o vinho. Por quê? Porque a água era salobra naquela região. A água era de ruim, de baixa qualidade. Mas por isso eu só vou tomar vinho ou só vou tomar cerveja na minha vida? Não, hoje nós temos uma água melhor, né? Então hoje nós já temos quantas reencarnações daquela época em que nós apupamos, né? Pedimos que Barrabás fosse libertado, que Jesus fosse crucificado. Com certeza alguém de nós aqui estávamos lá, e isso me preocupa a mim mesmo, porque eu acredito que eu possa ter estado lá. Mas quantas reencarnações eu já tive daquela época para cá? Foram muitas. Então eu tenho que pelo menos ter aprendido alguma coisa. E se hoje eu estou falando disso, que eu acredito, que eu leio, estudo, preparo e trago para vocês, eu tenho que exemplificar. Eu tenho que na minha vida colocar isso para funcionar, fazer com que os meus filhos ajam de modo que se uma hora eu jogar um papel de bala pelo vidro do meu carro, o meu filho e minha filha com razão me chamam: pai, isso não se faz. Eu me lembro quando eles eram pequenos, que começou essa campanha de reciclagem, e até hoje a gente segue reciclando e separando tudo o que é reciclável. E certa feita eu fui jogar um papel pela janela e meu filho: pai, não faz isso. Isso ficou na minha cabeça. Parece uma pequena coisa, mas quanta gente joga isso pela janela? Aí vem as chuvas, os bueiros estão cheios e as enchentes ocorrem. Aí a gente tem uma árvore na frente de casa e a gente varre as folhas, assobiando, e põe na divisa com o vizinho, em vez de pegar um saco de lixo e pôr na lixeira, né? Então nós transferimos para o nosso próximo vizinho o problema. Que planeta nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante? Qual é o exemplo que nós estamos dando? Ontem eu estava vendo uma definição que dizia assim: o filho que vê um pai ser violento e conseguir as coisas pela violência vai ser um adulto violento. Não que isso seja regra geral, mas de maneira geral você aplica aquilo que você aprendeu, tá certo? Então nós temos que pensar nisso, para que quando a gente desencarnar a gente diga assim: meus amados, fiquem em paz, eu vou levar minha bagagem imaterial para o outro lado e vou começar uma vida nova. Eu digo isso sempre para minha esposa: espero não ser um encosto na vida dela, não quero ficar entulhando a minha casa com a minha presença, dando trabalho para o pessoal do grupo mediúnico, né? Para que a gente faça vibração e depois tenha que eliminar esses, onde se diz, esses encostos, né? Então a gente tem que procurar alimentar, ampliar, enriquecer o nosso cabedal de conhecimento, o nosso cabedal moral, exemplificando, vivendo, fazendo a caridade.
e deixarmos as coisas materiais. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se somos de Deus e Ele vive no meu íntimo, eu sou a expressão do seu sentimento, do seu desejo. Eu tenho que alimentar esta parte e começar a abrir mão das coisas materiais. Porque na erraticidade, como é que a gente se posiciona lá? Então, a senhora é rica, a senhora vai ter um lugar privilegiado. Não. Mas a senhora foi uma pessoa rica e uma pessoa boa, uma pessoa que utilizou a sua fortuna para promover o seu próximo, criou empregos, desenvolveu a área científica, criou bolsas de estudos. Então a sua riqueza imaterial é muito maior do que o metal, do que o ouro. Mas você deu do seu supérfluo, daquilo que você tinha. E aquele que dá do seu necessário tem igual ou mais valor. Então vejam, são esses os pesos que fará com que hierarquicamente a gente esteja no plano espiritual numa posição mais elevada ou mais rebaixada. Vai depender do nosso desempenho, porque não adianta, às vezes a gente vai... Tem um relato num dos livros de Chico, que fala justamente de uma rainha que chega ao plano espiritual e vê como um dos orientadores daquela colônia onde ela foi acolhida, que era um dirigente da casa. Mas como? Esse homem foi um mero serviçal no meu palácio, no meu castelo. Entretanto, lá estava numa posição hierarquicamente superior, porque soube amar, um amor que ainda nós não sabemos, porque o verdadeiro amor não é de posse. O verdadeiro amor é um amor de dedicação, de doação, onde a gente se apresenta como instrumento de promoção moral do próximo, não só do próximo mais próximo, mas também do próximo um pouco mais distante. Então, a nossa posição no plano espiritual, na erraticidade, vai depender do volume do tesouro moral que nós tivermos adquirido durante esta última reencarnação, acumulado com aquilo que nós já tenhamos adquirido anteriormente. Aí tem uma passagem que diz assim, que um pequeno comentário: a gente vê tanta gente de tantas religiões, e a pessoa comentando, e eu conheci um espírita que certa feita, palestrante, dirigente da casa espírita, e que certa feita estourou um escândalo dele. Ele tinha uma posição dentro de um órgão governamental, e aí estourou um escândalo dele. Como é que você analisa isso? Ele que se dizia um exemplo de moral, vendia aquilo, exemplificava aquilo. A minha resposta foi justamente esta: é que na verdade ele vivia sobre uma máscara de moral, porque há momentos na nossa vida que nós somos testados, e às vezes nós não resistimos, porque o grande ponto da nossa reencarnação é ser testado naquele momento, e naquele momento nós sucumbimos, porque ainda não estamos moralmente estruturados, moralmente lastreados. Ainda nós vendemos mais uma imagem do que vivemos mais uma mensagem. Então nós temos que tomar bem cuidado com isso, para que a gente possa não ter que ouvir quem te viu e quem te vê, hein? Como dizia o poeta Chico, né? Ele canta numa das músicas desse, né? Quem te viu, quem te vê, não há de te reconhecer. Então nós temos que começar a refletir nisso. Nós espíritas estamos blindados contra esse tipo de possibilidade de um dia cairmos
numa mazela, num erro. Ou, digamos, o de Bernardo falou aqui, de repente a pessoa se apaixona por outro. Ora, está certo que deu margem, está certo que não estava vivendo bem, mas se apaixona por outro. Eu entendo que se isso acontece, é porque faltou ainda um pouco de zelo moral. Ora, se eu não estou vivendo bem com a minha esposa, não quero mais viver bem com a minha esposa, não quero mais viver com a minha esposa, então eu tenho que ser sincero e dizer para ela, não quero mais, encerrou, aí sim, eu estou livre para viver uma nova vida, porque a doutrina espírita, nos casos mais extremos, aceita o divórcio. Então nós temos que ter este cuidado de sermos leais uns com os outros. E o que é lealdade? Eu lhes pergunto, o que é lealdade? Lealdade não é eu ser vaquinha de presépio, que o meu patrão fala, eu abano o rabo e saio fazendo graça para ele, não. O pressuposto da lealdade é a sinceridade na relação. Ora, se eu sou leal para com você e vejo que você está fazendo alguma coisa que lhe faz mal ou faz mal ao seu próximo, eu tenho por obrigação, e isso não é ingerência na vida, chegar e dizer, olha, eu sou teu amigo e acho que você não está agindo corretamente por isso. Lógico que eu não vou ficar interferindo na vida da pessoa se eu não tiver fundamento, se eu estiver apenas simplesmente fazendo uma fofoca. Não é essa a intenção. O pressuposto de lealdade é isso, é que sejamos sinceros e amigos leais, amigos verdadeiros, onde a gente possa neste momento dizer, olha, você cometeu esse erro e estou aqui à sua disposição para aquilo que você precisar, mas não vou comungar com esse tipo de falha sua. Então é assim que a gente tem que começar a pensar. Nós espíritas não estamos livres disso, mas não podemos abandonar o nosso irmão que frequenta o nosso centro e que por vezes comete esse tipo de deslize. Nós temos a obrigação de amparar. Ora, é neste momento que nós temos um compromisso com ele, e que neste momento surge a necessidade. Se surge a necessidade, onde é que está o nosso amparo? Nós lavamos as mãos? Não. Aí é que surge a verdadeira amizade. Não vamos comungar com os erros dele, mas vamos aconselhar e procurar ajudá-lo a resolver, a passar por essa situação com dor, com luto, com dificuldade, mas calando com o sofrimento e resolvendo essa questão. E o que é passado, encerra-se nesse quadrado, nesse problema. Encerrou, acabou, virou uma página. Bem, agora eu queria convidar vocês para fazer uma viagem comigo. Sinto dizer para vocês, inclusive para o Luiz e para a Ana Rosa que chegou agora, sinto dizer para vocês que nós estamos aqui prontos, todos aqui prontos para um desencarne imediato. Quem quer ir comigo? Tenho certeza que vocês, como eu, também não quer, não é? Por quê? Porque nós não estamos ainda preparados para isso, porque nós ainda não trabalhamos o desapego dos nossos entes queridos. Nós ainda sofremos quando um ente amado, quando um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo desencarna repentinamente. Então nós temos que estar preparados todos os dias, porque nós nunca sabemos a hora que Deus vai nos chamar. Isso está no Evangelho de Jesus. Então, se nós não sabemos o momento em que nós estamos preparados para a viagem, vamos estar com a mala pronta sempre. É difícil? Claro que é difícil. Essa vida é tão boa, a gente tem tantas sensações aqui, né? Agora vai chegar a Páscoa, muito chocolate, bacalhau, vinho verde, que maravilha, né? Mas isso é efêmero, porque o bacalhau que a gente come no dia seguinte nós vamos estar com fome de novo, né? Entretanto, o alimento do espírito, que é a reflexão que se faz
da mensagem do Evangelho de Jesus e das mensagens filosóficas do Livro dos Espíritos, principalmente esses dois livros, que eu entendo que são os dois maiores pilares da doutrina espírita, esses sim são alimentos que saciam e que matam a nossa sede e a nossa fome. E que aí, a gente estudando, vão surgir dúvidas, tá certo? Surgindo dúvida, nós vamos buscar novos conhecimentos, vamos buscar novas respostas. Aqueles que tiverem com dúvidas aqui, olha gente, tem um monte de gente experiente aqui, ó. Estou vendo o Antenor Zago aqui, ó, que tem bastante conhecimento, pode pegar ele para explicar para vocês. Tem um monte de dirigente da casa aqui. Quem está chegando hoje tiver dúvida, pergunta para esse pessoal mais capacitado, para esse pessoal mais compromissado e que a fundo estuda a doutrina. Por quê? Porque eles também têm um compromisso quando eles vieram para a casa espírita, que é o compromisso de dividir com vocês o conhecimento que nós recebemos gratuitamente. No dia 27 de fevereiro, faleceu o confrade espírita Romeu Zandoná. Vocês já viram essa passagem no YouTube? Ele estava na TV Mundo Maior, fazendo um programa que é transmitido pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova, que é da Fundação André Luiz, e ele simplesmente desencarna no ar. Quem não viu, entre no YouTube, coloque lá, vou pegar o nome dele inteiro aqui, Romeu de Toledo Zandoná, e eles ainda colocaram o título assim, desencarna ao vivo, entre aspas. E ele realmente começou a passar mal e disse: eu estou sumindo. E faleceu ali naquela mesa, no estúdio de televisão. Estava preparado? Talvez. Pelo menos ele era um divulgador da doutrina espírita, um filósofo da doutrina espírita, um estudioso e divulgador. E nós? Como é que nós vamos nos comportar? Então, para reflexão, eu quero ler para vocês uma pequena mensagem que diz assim: quando chegares ao mundo dos espíritos, não lhes perguntarão: que posição ocupaste na terra? Fostes príncipes ou operários? Mas a pergunta será outra: o que trazeis dessa última encarnação? E como nós sabemos que nada nós levamos de material, nós vamos ter que começar a refletir que se nós somos a morada de Deus, a primeira pergunta é: o que é que você fez por você mesmo? Você respeitou o seu corpo físico? Respeitou o seu corpo espiritual? Colocando coisas boas, mensagens boas, telas positivas, telas mentais positivas? E o que você fez com o talento que você recebeu na forma de esposa e de filhos? O que é que você fez pelo seu primo, pelo seu sobrinho, pelo seu tio, que são os próximos, ainda mais próximos? E o que você fez pelo seu vizinho, que não é tão próximo, mas ainda está próximo? E por aquele que você sequer conhece, mas que continua sendo o teu próximo? Serão essas as questões que nos serão dadas a responder, para que a gente possa ver como é que os olhos de Deus nos verá. E onde estão os olhos de Deus? Estão aqui, gente, aqui e aí em cada um de vocês, de modo que vocês, exercitando o olhar divino, possam olhar no espelho e encarar-se. E se conseguir se encarar, está tranquilo. Agora, se tiver que abaixar a cabeça, é sinal que nós temos que recomeçar de novo. Os lugares no plano espiritual, na erraticidade, não se compram com o dinheiro, com os bens materiais, com os bens terrestres. Na vida espiritual, tudo se paga com as qualidades do coração adquiridas na faculdade da vida, no orbe terrestre, acumuladas pelas sucessivas encarnações. Se sois ricos dessas qualidades, bem-vindos
e ide aos primeiros lugares onde as felicidades vos esperam. Se sois pobre de qualidades morais, ide ao último lugar, onde sereis tratado em razão do que trouxestes, e agora como únicos recursos, porém com justiça. Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que a gente esteja preparado a todos os momentos para aquilo que vier na nossa vida. E veja as coisas positivamente. Veja que a vida não se acaba com a morte, pelo contrário, começa uma nova etapa. E nós temos a possibilidade de em 50, 60, 70, 80 anos amealharmos uma grande quantidade de coisas boas na nossa vida. Basta a gente querer, basta a gente começar a ser seletivo. E quando a gente opta pela doutrina espírita, a gente começa a ser seletivo. Determinadas amizades a gente percebe que a gente não consegue mais compartilhar, porque a sintonia já não bate, porque a gente procura uma sintonia melhor, porque a gente procura pessoas de vibrações positivas, pessoas que pensam para frente, que pensam no próximo, que querem promover o próximo, não simplesmente pela esmola, mas simplesmente pela caridade e por dar de si, não dar do seu. Dar do seu é fácil, é só fazer um cheque, mas dar de si, essa é a maior prática que a gente tem quando a gente fala em fazer a caridade. Tá bem? Então eu queria deixar vocês nessa quarta-feira, que vocês retornem às suas casas e encontrem tudo de uma maneira melhor do que vocês deixaram quando vocês vieram para cá, e que vocês tenham uma excelente semana. Nessa semana onde se comemora o feriado da Páscoa, não vamos pensar na morte, vamos pensar na vida. Páscoa é vida. Sofrimento não nos pertence, porque nós cremos e sabemos porque cremos, né? Nós já sabemos o porquê de acreditar nas vidas sucessivas, no processo reencarnatório, etc. Grande abraço a todos, obrigado à direção da casa pelo convite, e eu estou sempre à disposição de vocês. Grande abraço.